Com 5 dias que eu descobri que eu tava com câncer, eu falei assim, cara, como eu quero ser lembrado, né? Sim. Porque se você se entregasse, não é o simples fato de cair o cabelo, né? É o simples fato se você se entregasse. Mentalidade é uma coisa que faz você ter muito sucesso. Ô Pedro, por que você fez isso? Porque eu não me sentia doente. Importante é a gente ser íntegro, né? A gente, se vai numa religião, buscar tá de acordo com aquela religião prega, né? É importante você celebrar as pequenas vitórias na vida, né? Você não vai passar por cima de Deus, você não vai passar por cima da sua família, você não vai passar por cima da sua honestidade. Olá pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Hoje o episódio 55 dessa nossa empreitada aqui. Eu tô aqui com o Fábio Gabriel e a gente vai começar com uma pergunta: como você quer ser lembrado? É uma pergunta que instiga muitos pensamentos, muitas emoções e ela transformou, né? A partir do momento de vida do nosso convidado aqui, fez ele ter outro posicionamento, que ele vai contar aqui uma história muito legal de superação. É isso aí. Sou o Fábio Gabriel, mais um episódio especial do Lamparina Cast, nesse episódio número 54, na capital federal aqui do nosso Brasil. O nosso, vamos dizer, o nosso slogan, né? É o podcast mais humano do Brasil. E para se falar de humano, essas motivações que a vida, às vezes os desafios que a vida nos traz. Hoje um episódio especial com um convidado muito especial, Pedro Ren. Bem-vindo ao Lamparina Cast. Pedro, 30 anos de idade, empreendedor, tricampeão de motocross. Supermoto. Então tem muita história para contar aqui. Esse episódio vai ser especial hoje. Bem-vindo. Obrigado pelo convite de vocês aqui para poder estar participando do Lamparina Cast aqui. Achei muito bacana o jeito que eu fui recebido, já queria agradecer vocês aqui, foi muito top. E então, eu fui movido por isso, né, por essa frase que você falou, né, essa mudança que teve na minha vida. Eu sou pai, né, sou casado com a Camila também, sou marido, né, sou empresário e também mentor hoje, né, mentor de desenvolvimento pessoal. E foi a grande virada de chave que eu tive na minha vida foi quando eu mudei meu posicionamento. E aí, mas assim, eu não fui movido simplesmente porque do nada me deu um clique. Eu fui movido também porque eu passei por um episódio que muitas pessoas hoje passam, né? Infelizmente não é algo mais raro, né? Tá virando muito comum, que é o câncer, né? Eu fiz um tratamento de quimioterapia quando eu tinha 21 anos de idade. Então foi em 2015. E naquela época aquilo me pegou de surpresa, né? Eu tava começando a me destacar na moto, eu tinha começado a iniciar o campeonato brasileiro de supermoto. Então era meu primeiro ano como piloto profissional, para competir num campeonato de nível brasileiro. E eu já tinha ganhado as 2 primeiras etapas, né? A primeira coisa, eu achava que eu ia ficar entre os top 5. De cara, quando eu entrei no brasileiro, eu já ganhei minha primeira etapa, né? Sim. E aí depois já ganhei a segunda etapa e aí tinha um caroço no pescoço. Né? E eu tinha um caroço que começou a crescer no pescoço e eu, obviamente, como piloto, às vezes você também é atleta, né, de jiu-jitsu. Sim. E às vezes você acha que pode ter sido uma pancada, sim, um inchaço que ficou ali. Ainda mais quando você é atleta, aí que você acha que não pode ser nada. Sim. Né? Você é o super-herói, né? Atleta é assim. E aí eu olhei aquele caroço e fui postergando. E teve uma hora que eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, olha que estranho esse caroço no meu pescoço. Então, ela viu aquele caroço no pescoço e falou: filho, você vai atrás. E eu comecei em diversos médicos. A última coisa que eu fui foi no oncologista. Porque você nunca acha que pode ser com você. E isso é sempre um adendo que eu deixo para as pessoas, que é: cuide bem do seu corpo, olhe muito o seu corpo, porque alguma coisa que pode sair de errado no corpo da gente pode ser o primeiro sinal para você descobrir um câncer, por exemplo, em estágio inicial, que foi o meu caso. Né? Por quê? Porque minha mãe falou para eu ir, eu mesmo não iria, entende? E aí eu iniciei, eu fui indo para vários médicos, aí um chegou e falou assim: o seu câncer. Nossa. E aí é aquele negócio que você vê em filme que vira tipo, o cara tá abrindo a boca ali, você não tá escutando mais nada, você fica tipo... Abalado. E é um dos momentos, eu tenho 2 momentos, mas um dos momentos que eu acho que você fica em choque é esse, né? Quando você descobre que está com câncer. E aí eu voltei para casa e fui tomar um banho, e aí é onde eu comecei a ver o tanto que as coisas mais simples da vida a gente não dá valor. E eu descobri isso tomando um banho, porque eu voltei, a primeira coisa, falei: vou tomar um banho.
Voltei, tomei um banho, e aí começou a cair a água. Aí você faz daquele jeito, bota a mão debaixo da água, você fica vendo as gotas e fala assim, cara, que banho gostoso. Aí você acha tudo Sempre. ótimo, né? Você fala, quantos banhos será desse que eu vou tomar na minha vida? E aí vinha aquela brisa, assim, né? E aí eu falava, cara, olha que vento gostoso. Aí começaram um monte de coisa e você fala, cara, não é possível que eu nunca dei valor nisso, cara. E a gente dá valor porque agora você tem, entre aspas, quando você descobre que tem câncer, a gente acha que tem data marcada pra morrer, né? A gente fica achando, pô, eu vou morrer daqui em 6 meses, 1 ano, você acha que vai morrer. E foi aí onde eu peguei umas sacadas que foi que o luto tinha que acabar, né? O luto ele tinha que ter fim. E com 5 dias que eu descobri que eu tava com câncer, eu falei assim, cara, como eu quero ser lembrado, né? E aí vem onde é essa frase. Como eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma pessoa derrotada ou como eu estava competindo, né? O campeonato brasileiro. Então eu quero ser lembrado como? Como campeão brasileiro ou como um cara que se entregou para isso e foi derrotado? E aí onde eu falei, eu vou viver da maneira mais intensa que vocês possam imaginar na minha vida. Eu vou viver mesmo. Então eu troquei o foco, né? Foi onde eu falei, o luto tem que ter data, porque o meu foco não foi mais no câncer ou na morte, até porque a única certeza que a gente tem na vida é que todos nós vamos morrer, pelo menos esse corpo, o resto da gente ninguém sabe, tem várias, cada um tem sua crença, né, e tudo mais, mas esse corpo todo, ele tem fim, né? Então eu falei assim, cara, eu não sei quando que eu vou morrer, mas eu vou morrer campeão brasileiro. Você deixou, na verdade, aquela circunstância do vitimismo como aquela circunstância de você desafiar justamente uma situação que se apresentou na sua vida, né? Sim, porque a vida já tinha me entregado aquela situação. E aí tem hora que a gente fica até se perguntando, né? Ah, por que eu? Papapá. Mas assim, aquilo não adiantava nada. Já tinha. É como se falasse assim, cara, você já tá com câncer. Então você não tem mais controle sobre essa situação. Você tem controle com o que você vai fazer com isso, né? Então eu usei muito uma outra frase também, né? Que era, não importa o que a vida faz com você, importa com o que você faz com o que a vida faz com você. E essa frase ela é muito, muito tocante, porque realmente, às vezes, tem situações na sua vida que você não tem controle sobre aquilo. Ah, eu nasci numa família que não tem dinheiro. Ah, eu nasci... eu tive câncer. Ah, eu tive isso, eu tive problemas. Todo mundo tem os seus desafios. Uhum. Às vezes, para você vai ser um, para você vai ser outro, para mim vai ser outro. Mas cada um tem os seus desafios na vida. Para mim, foi um câncer. E aí eu falei, já estou com ele, o que eu posso fazer agora para poder viver da melhor maneira possível? E ainda focado em, cara, quantas pessoas eu posso ajudar se eu superar esse câncer, né? E ainda mais do jeito que eu tava já fazendo, né? Que eu não parei de andar de moto. E aí vem as loucuras que eu fiz durante esse tratamento, que todo mundo achou louco mesmo, né? Então assim, mas eu vou falar primeiro dos mindsets que eu tive. Quando eu fui fazer a biópsia, para poder saber em que estágio estava, graças a Deus estava no estágio inicial. Então era mais chance de recuperar do que se tivesse esperado mais tempo. Outras foram mentalidades que eu tive, né? Por exemplo, o médico falou para mim que meu cabelo ia cair, eu ia ficar careca, né? E eu falei para ele, falei assim, doutor, não vou ficar careca. E essa é uma parte que às vezes incomoda muita gente, porque tem gente que fala assim, mas tem quimioterapia que deixa careca e não tem como. Às vezes a careca faz parte do dia a dia, né? Às vezes faz parte do dia a dia. Você nem ia se incomodar com a queda do cabelo. Momento, né? Mas aí que tá uma segunda dor muito grande, que eu falo, tem 2 dores muito grandes. A primeira eu falei que foi quando você descobre. A segunda é quando começa a cair o cabelo. Porque aí você vê o quanto aquela quimioterapia tá afetando seu organismo. Porque é um veneno, né? Pra matar o câncer, mas ele também mata células boas, né? Ele mata células ruins mais rápido, mas também mata células boas. Então, mas eu mentalizei mesmo. E aí é onde eu falei muito para as pessoas, cara, é sobre mentalização. Eu tive atitudes que fizeram meu cabelo não cair. Não caiu, né? Eu cheguei no final da quimioterapia, meu médico não acreditava. Falava, filha da... Como é que não caiu o seu cabelo? Eu falei assim, eu falei para você, não ia cair, não vai cair, ponto final. Então, foram algumas atitudes que eu tive, né? Essa foi uma delas, eu falei, não vai cair o cabelo, não caiu. E eu falei, o que eu fiz? Na primeira vez que eu fiz a quimioterapia, começou a cair cabelo, obviamente. Sim. É muito forte. E começou a cair. E fazendo um adendo para as pessoas, essa minha caía, porque realmente existem quimioterapias que não cai cabelo e tem umas que caem. A minha caía. E aí eu falei assim, primeira vez que eu fui esfregar a toalha, depois da quimioterapia, assim, depois de uns 5, 6 dias, assim, que começa a fazer o efeito mesmo dentro do corpo, aí eu esfreguei com a toalha, assim, na hora que eu olhei a toalha, cheio de cabelo. Cara, aí você também é outra hora que você... baqueia, você desaba, começa a chorar que nem um louco, fala assim, nossa, olha isso aqui e tal. E aí eu falei, cara, se eu esfrego o cabelo,
olha as atitudes, né? Que não é só mentalizar, não vai cair, é você agir, né? Eu falei isso. Eu falei, cara, eu vou cortar meu cabelo curtinho, cortei meu cabelo curtinho, pra poder não pesar. Não esfreguei mais meu cabelo com a toalha, né? E se eu precisasse esfregar um pouquinho, eu não usava toalha branca pra não enxergar os fios de cabelo caindo, pra não sentir a dor de ver meu cabelo caindo na quimioterapia. Porque não é sobre não ter cabelo. Você não tem cabelo, não tem problema nenhum. Mas quando você tá vendo ele cair pelo um tratamento, é diferente, né? Na verdade, você buscou soluções e enfrentou mentalmente a sobrepor aquela situação de vida que você estava vivendo. Sim. Né? Porque se você se entregasse, não é o simples fato de cair o cabelo, né? É o simples fato se você se entregasse como sendo uma vítima ali, numa situação de mentalização, você se tornaria fraco. Eu não aceitava estar doente, digamos assim. Sim. Não era de não me enxergar que eu estava passando por um tratamento de quimioterapia, mas era não aceitar que as pessoas me tratassem como doente, não aceitar que eu me tratasse como um doente, né? Como se eu tivesse fraco, né? Então, assim, eu fazia coisas para poder não estar fraco. Inclusive, eu coloquei um catéter no braço, né? A primeira vez que eu fiz a quimioterapia, eu fiz direto na veia dos braços, e não aguenta, porque era muito forte a quimio, era uma quimio vermelha, que eu lembro, e ela, quando você aplicava ela, o meu braço ficou muito dolorido, né, as veias. E eu fui andar de moto, né, eu acho que eu vou contar na sequência, né. Sim. E aí eu fui andar de moto, fiz essa primeira quimioterapia, fui andar de moto, e eu tava passando muito mal antes de andar de moto, né. Eu fiz a quimioterapia, uns 5 dias depois eu fui andar de moto, e nesses dias eu passei mal, fiquei enjoado, quis vomitar, tudo aquilo que a maioria das pessoas sabe que são efeitos colaterais, né, da quimioterapia. E aí no dia que eu fui andar de moto, eu percebi que no primeiro treino eu fiquei um pouquinho melhor, digamos assim, né. Falei, cara, tô um pouquinho melhor, porque parecia que eu tava vivendo, antes disso, parecia que eu tava vivendo em um filme, como se eu tivesse saído do meu corpo e tivesse vendo tudo meio, tipo assim, lento, sobrepondo, muito esquisito. E aí eu fiz a primeira, parece que eu voltei um pouco assim, eu falei, cara, deu uma melhorada. Aí eu falei, vou fazer o segundo treino de moto. Fiz o segundo treino de moto, falei, cara, tô quase zero, velho, vou fazer o terceiro. Aí fiz o terceiro, fiquei zero, total. Apesar de uma dor que eu sentia muito grande por conta da quimio no braço, né? Então, eu enfiava minha mão dentro de bacias de gelo, né, pra poder, do tanto que aquilo ali me fez efeito. E aí foram duas coisas que aconteceram. A primeira foi, eu falei assim, cara, se eu ando de moto e eu melhoro em relação a isso, né, assim, eu paro de sentir os efeitos colaterais, eu vou começar a sair direto da maca da quimioterapia, do tratamento, direto pra em cima de uma moto. Liguei pro médico e falei, doutor, é o seguinte, eu quero sair direto, marca todas as minhas quimioterapias pra parte da manhã, porque na parte da tarde eu quero estar em cima de uma moto. E aí, onde você começa a ser taxado de louco, né? Na verdade, é aquilo que você viu, que é aquilo que te dava força, como é uma sobreforça para você enfrentar o que você estava vivendo. Né? Então, eu falava, a frase que eu usava naquela época era estou suando a quimioterapia, né? Porque realmente, imagina um macacão, né? Pista de moto quente, só 30 graus ali dentro do macacão de couro. Então era muito quente, eu suava muito. Na época eu não sabia os motivos, mas assim, eu achava que era suar, adrenalina, etc. E fazia sair os efeitos colaterais da quimioterapia. E me ajudou mesmo, porque desde que eu saí, comecei a fazer isso, saí da maca direto pra pista. E era desse jeito, saía da maca, eu saía meio alto, assim, né? Aí eu ia pra pista já, primeiro treino, segundo treino, terceiro treino. Voltava pra cá e falava, agora esses próximos 15 dias eu não tenho efeito colateral. E não tinha. Não tinha enjoo, não tinha, diminuiu a queda de cabelo. Né? Foi meio com um conjunto de coisas, né? Então teve toda essa parte de eu sair da maca pra pista, que inclusive eu tô lançando meu livro agora, vai sair em um mês, eu finalizei ele agora, chama-se Câncer, Morte ou Ressurreição, né? Que foi a virada de chave, onde eu comecei a valorizar tudo na vida e descobri que a mentalidade é uma coisa que faz você ter muito sucesso, ou se ela for fraca, você ter muito prejuízo na sua vida, né? Físico, interno mesmo, né? Você começa a não ter saúde, né? Você deixa qualquer coisa ou qualquer pessoa te tirar do sério, sendo que na verdade você não precisava de nada disso, você consegue viver uma plenitude, digamos assim, né? Então foi uma virada de chave, tudo isso que eu vivi. E aí, como doía muito meus braços, e imagina, a dor para andar de moto era absurda no braço, o que a gente fez? A gente botou um catéter, né? Pra quem não sabe, o catéter é um cano, né? Um acesso,
que ele vem do braço para as veias mais calibrosas, porque as veias finas não aguentavam. Então veio para as veias mais calibrosas perto do coração. Então eu comecei a andar de moto com um trem amarrado no braço, né? E aí eu vou contar a próxima loucura. Aí teve um dia que eu tava numa corrida em Catalão, não era de supermoto, era de motocross, que eu tava fazendo um treino pro supermoto, mas é que o supermoto você treina motocross, você treina outras modalidades pra ficar bom pro supermoto. E eu tava em Catalão e de repente era sábado, os treinos era sábado e a corrida no domingo. No sábado, depois que eu acabei os treinos, eu olhei e tinha mais da metade do meu acesso tinha saído. Porque não aguentou, a amarração não aguentou. E aí saiu metade do meu acesso. Aí eu liguei na hora pro doutor, né? Falei assim, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Meu acesso saiu pela metade mais ou menos aqui. O que eu faço? Empurro ele de volta ou termino de arrancar ele? Ele ficou louco. Ele falou assim, meu Deus, Pedro, não é possível, velho. Volta pra cá agora. Eu falei, você não tá entendendo. Eu não vou voltar, eu vou terminar essa competição. O que eu faço? Arranco ou empurro de volta? Ele, nada. Você amarra do jeito que tá. Você sabe fazer a amarração que eu já te ensinei. Amarra do jeito que tá, faz isso ali. Que aí você, quando terminar a sua corrida, você volta pra cá. Meus amigos. A vida como ela é. Às vezes, situações e... É aquele ponto, assim, eu fiz muitas loucuras dentro do meu tratamento, inclusive não aconselho as pessoas fazerem tudo que eu fiz, porque realmente eu fui muito louco mesmo com as coisas Pedro, que eu fiz. por que você fez isso? Porque eu não me sentia doente, não sentia que eu estava em tratamento de quimioterapia, eu queria conquistar as coisas, eu não sei se já assistiu Troia, mas sim, quando o Aquiles quer ser lembrado, né, o nome dele quer ser lembrado, e eu falava, cara, eu não vou morrer do jeito que eu tô hoje, eu não conquistei o que eu queria ainda, sabe? E aí eu foquei nisso, e aí eu não vou viver desse jeito. Eu odiava ser tratado, ó, pra você ter ideia, eu odiava ser tratado como doente. Eu sei que a palavra ódio é forte, mas eu odiava ser tratado como doente. Aí, meus pais sentiram muita dor por conta disso, porque imagina um pai ou uma mãe ver um filho em tratamento, eles sonham que fosse com eles, mas que não fosse com o filho, e sente dor. Só que aí eu chegava em casa e eu tinha um olhar de pena. Entendi. De dó. Os pais, pelos seus próprios pais. Pelos meus próprios pais. E aí o que eu fiz? Eu comecei a não ficar mais em casa. Arranjava qualquer desculpa, eu saía pra ir competir, ia pra São Paulo. Imagina, eu pegava carro, ia pra São Paulo, ia pra todos os lugares competir. E meus pais, toda vez que eu chegava perto deles, eles... Não, porque sua imunidade tá baixa, tá aqui uma banana, uma frutinha, tudo esterilizado, tá, filho? Aí eu, putz, esterilizado, cara. Correndo de moto aí, pra lá e pra cá. Não tô nem aí pra isso. Eu não tava nem aí pra isso. E realmente tinha, esse era o protocolo. Mas eu não seguia ele. Eu falava assim, aí ele falava, você não pode comer nada cru. Eu falei assim, cara, eu amo sushi, sashimi, etc. Eu falei, eu não vou morrer sem comer sushi, sashimi. Fiz isso também, entendeu? Então eu não segui nada disso por não aceitar que as pessoas em minha volta, se alguém me olhasse com dó e com pena, eu me afastava. Pedro, cada desafio superado é uma vitória nessa oratória sua, né? É importante você celebrar as pequenas vitórias na vida, né? E a gratidão, estava presente nisso aí em algum momento? Porque, na maioria das vezes, quando as pessoas passam por isso, elas vamos dizer assim, ela tem de culpar alguém, né? De culpar alguém, de arrumar alguma desculpa e não encarar as situações, desafios da vida. Como que era isso? Cara, então, muita gente, primeira coisa, culpa... Eu vou falar assim, bem honesto, bem sincero. Tem muita gente que culpa a Deus. Tem muita gente que culpa a Deus por estar passando por isso, ou por um familiar estar passando por isso, e começa a questionar, né, as coisas. Mas ele não tem nada a ver com isso são escolhas nossas. A gente tem o livre-arbítrio, às vezes foi a geladeira que a gente colocou Coca-Cola, isso, aquilo, e não sabe o que pode ter sido. Né? Tem cânceres que a gente não sabe, pode ter sido um monte de hábitos que você tem ruins. Pensamentos, às vezes energias que você vive vivendo estressado. Sim. E o estresse faz isso. Enfim, tem várias coisas. E quanto tempo durou aquela doença? 6 meses. 6 meses. Foram 12 sessões de 15 em 15 dias. Né? Foi linfoma de Hodgkin. Para algumas pessoas, né, que câncer que foi, chama-se linfoma de Hodgkin. Mas basicamente é isso, né? E foi uma vitória. Não adianta, que nem você falou, vitimismo, que foi o que você falou, gratidão é outra coisa que você precisa manter o tempo inteiro. Você tem que ser sempre grato, porque se a vida te mandou aquilo para poder viver, agradeça, porque aquilo ali pode gerar transformação na vida de outras pessoas,
enfim, pode mudar e transformar a sua vida, porque transformou a minha. Eu falo que foi o melhor período da minha vida, juro. É muito esquisito alguém falar que o câncer foi o melhor período da vida, mas foi o meu melhor período da vida. Meu primeiro título de campeão brasileiro, quando eu comecei a dar valor nas pequenas coisas, no dia que eu descobri que minha mente era mais forte do que tudo, porque, né, imagina, não vai cair o cabelo e não cair, todo mundo falava, velho, você é um maluco. É um maluco. Você, em algum momento, você teve dúvida em relação à sua fé? Com a sua identidade naquele momento? Zero. Nunca tive dúvida em relação à minha fé, não. E olha que estranho, eu sempre, quando passei por momentos difíceis na minha vida, né, tem muita gente que quando o avião tá perto de cair, todo mundo começa a ser religioso ali, né, e orar, e etc, né, ativa a espiritualidade. Eu sempre todas as minhas vitórias e sempre meus desafios que eu passei na minha vida, eu sempre tive Deus junto comigo, muito forte. Eu sinto isso, sabe? Nunca tive nada que poderia falar assim, cara, não, a partir de hoje eu tô duvidando disso ou daquilo. Não, ele sabe o que ele faz. Eu sempre soube disso. É do jeito dele, do jeito que ele sabe que não tenho nada com isso. Porque a espiritualidade é muito diferente da religiosidade, muito. Né? As pessoas, eu não sou religioso, não tem religião nenhuma. As pessoas, às vezes, costumam colocar o seguinte, você não está frequentando uma religião, caracteriza que você não é espiritualizado, vamos dizer. Né? Então, isso mudou um pouco. De um tempo para cá eu pude entender melhor isso. Né? É porque assim, imagina uma pessoa que vai aos domingos para a igreja, mas sai de lá, fala mal das pessoas, trata mal a mãe, o pai, né? E não faz nada com aquilo ali. Cara, a pessoa não tem espiritualidade, ele é religioso, ele frequenta uma igreja, mas ele não é espiritualizado, ele não tem a conexão com Deus, com Cristo e nem nada. Uma pessoa, por exemplo, eu leio a Bíblia todos os dias, 100%. Então, assim, eu leio a Bíblia, oro todos os dias e não vou para a igreja nenhuma. Eu me sinto muito espiritualizado, porque eu todos os dias busco fazer o bem, honrar pai e mãe. São coisas que estão escritas na Bíblia, né? Eu faço jejum de 3 dias, às vezes, para testar a minha espiritualidade mesmo ali, sabe? A energia de não precisar comer, né? E só, simplesmente se alimentar da palavra, né? Nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra. Eu leio bastante e eu não frequento igreja. Então não precisa ter religião para ter espiritualidade. Pelo contrário, na Bíblia fala que Deus não aprova a religião, né? E a nossa igreja somos nós. Né? A nossa igreja é o nosso corpo. Aí onde vai uma pessoa que vai para a igreja aos domingos, mas trata o próprio corpo como se fosse nada. Fica dançando músicas vulgares, fica entregando o seu corpo para qualquer pessoa e por aí vai. Então, assim, você fala que vai à igreja, você fala que acredita em Deus e tudo mais, mas não vive nada que tá falando ali. Eu acho que cada um tem a sua forma, né, também de se conectar com Deus, porque Deus eu vejo que tem diversas crenças, né, então às vezes a pessoa... Importante é a gente ser íntegro, né? A gente, se vai numa religião, buscar tá de acordo com aquela religião prega, né? Pra realmente a gente poder dizer que eu sou daquela religião, né? Porque a pessoa... Eu mesmo, eu tenho religião, mas eu não fico fazendo propaganda dela. Eu não fico querendo falar, que eu sou isso, eu sou aquilo, né? O importante, como você falou, é a gente buscar ter essa espiritualidade... Né? Na prática mesmo, né? No dia a dia, né? E você falando da sua experiência, né, que você teve, quando eu tava treinando pro Ironman, aí eu fiz uma prova de 37 km de corrida, aí aquela volta ao lago aqui em Brasília, não sei se você conhece. Conheço. Aí cara, depois da prova, assim, eu comecei a sentir muita dor, assim, na perna, irradiando, assim. E já tinha alguns treinos que eu sentia. Eu ia no fisioterapeuta, fazia massagem, fazia alguns exercícios, dava uma melhorada, mas dessa vez não melhorou. Aí eu, caramba. Aí eu falava, vai no médico, ver alguma coisa. Aí fiz uma ressonância, aí o médico olhou assim e falou, você tem 2 hérnias de disco, então vamos... Você quer marcar já a cirurgia? Já assim, na lata, assim. Cara, eu tava sentindo uma dor assim, mas eu fui andando, normal. Eu saí de lá mancando já Só pelo o cara já falou que eu ia ter que operar. Eu falei, não, vou pegar a segunda opinião, né? Aí fui na segunda opinião, o cara olhou coisa, viu, fez uns testes físicos, falou, realmente vai ter que operar.
Falei, caraca. Aí fui no terceiro, o outro. Você nunca mais vai poder correr. 2 dias depois fui em outro. Numa sequência de 10 dias eu vi 5 opiniões. Os 5 falaram que eu tinha que operar. Aí eu, 23 anos na época, falei, cara, eu não posso fazer isso. Se eu operar da coluna agora, eu vou operar com certeza com 40, 50 anos. Que é a estatística, né? Quem opera assim, né? Aí eu falei, cara, eu não vou operar. Aí, foi piorando. Fiquei uns 3 dias, assim, de cama. Aí chegou, foi engraçado, foi parecido com o que você falou, assim. De repente eu tava na cama, eu falei, cara, eu tô de saco cheio de sentir essa dor. Saco cheio. Tipo, tinha uns 15 dias desde aquela prova pra isso, assim. Só que piorou de uma forma, assim, muito rápida. Aí eu peguei, uma amiga minha me mandou um livro, a fisioterapeuta, de um método, Mackenzie. Não sei se você Conheço, já tive que fazer. Imagina, saltar de moto, 30, 40 metros de distância, Aí aquelas o livro é pancadas que você fininho, toma, assim. tem altos problemas na coluna. Aí eu comecei a ler, eu li rapidão, já comecei a fazer os exercícios ali na cama. Cara, a dor, tipo, de 100 foi pra 20%. No outro dia já tava andando um pouco melhor e tal. Aí eu botei na minha cabeça, eu não vou operar. É a mentalização, né? Mentalização. Isso é... Aí, beleza, passou. Consegui superar, de vez em quando dava uma crise. Ficava uns 3 dias ruim. Quem tem ou já teve hernia de disco, sabe como é que é, né? Às vezes, de repente, dá uma crise. Aí eu tive uma crise de 1 ano, assim. Cara, sério, foi 1 ano muito ruim, muito fodido mesmo, assim. Foi na época que minha esposa ficou grávida. Eu fui conseguir pegar meu filho no colo com 6 meses de idade. Porque realmente estava com muita dor, já tinha feito um monte de coisa e falei, não vou operar. Aí quando eu comecei cara, acho que, sei lá, eu fiz acupuntura, hidroginástica, hidroterapia, fisioterapia, todas as coisas que poderiam ser feitas eu fiz. Aí eu comecei a meditar. Fiz até ozonioterapia. Eu comecei a meditar de manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde, meditando. Aí também tinha... oração que eu fazia de manhã. Realmente, assim, fiz um protocolo, assim. Orava, meditava, lia, fazia a gratidão e à tarde a mesma coisa. Você vê como é transformador, né? É demais. E foi essas só rotinas. a cabeça. E realmente ainda existe. Se eu for fazer um exame hoje, uma ressonância, ainda existe lá a hérnia. Ainda existe. Mas eu não sinto. Que transformou, né? Porque tá na cabeça. Pedro, eu vi uma frase que me chamou muita atenção, e você fala que seja um perdedor, não é isso? Foi, ontem eu fiz uma palestra. Na verdade, chamou a atenção minha e do Vitor isso. Falei, seja um perdedor, eu acho que é um bom título para o podcast, né? Porque as pessoas buscam justamente, seja um perdedor, a gente ouve diferente, né? Por que você fala isso? Cara, porque é o seguinte, no dia que você aceita ser um perdedor, significa que você vai começar a fazer alguma coisa. Porque você nunca começa ganhando, você sempre começa perdendo. Então você tem que aceitar que primeiro você vai ser um perdedor para depois você ser campeão. E é normal. Na verdade é normal, porque você não começa vencendo, né? Você não começa com a vitória, né? Nunca começa com a vitória. Só que a maioria das pessoas, elas nem entram porque elas já têm medo de algo que elas nem fizeram. Entende? E aí eu falo, cara, seja um perdedor, aceite. Fala assim, cara, eu vou perder. E aí você perdendo, você vai saber como ganhar depois. Porque os maiores campeões do mundo foram as pessoas que mais apanharam, né, da vida, do esporte, né? E foi apanhando e caindo que eles conseguiram se superar e ser vitoriosos. Só que aí que tá. Hoje em dia as pessoas elas precisam ressignificar o medo. Isso eu ensino muito. Porque se ela não ressignificar o medo e falar assim, cara, o medo é simplesmente eu não saber como fazer, né? O medo é sempre do desconhecido. Então, por que eu tenho medo de ser campeão? Porque eu não sei ser campeão. Então, eu tenho medo. Aí eu tenho medo, eu não faço. Então, a gente precisa ressignificar isso, entende? Eu, por exemplo, eu falei ontem pro pessoal na minha palestra lá. Quem aqui tem medo de andar de helicóptero? Um levantou a mão. Eu falei, quem acha que o helicóptero lá em cima, se der pau no motor, o helicóptero vai cair? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, não, cara, o helicóptero ele consegue pousar, se ele tiver 600 metros de altitude pelo menos, né, ele tiver 600 metros de altitude, ele consegue pousar num quadrado, com o motor falhando, ele só simplesmente vai descer mais rápido, e aí com a própria autorrotação das hélices, ele vai, e a autorrotação vai fazer ele parar e ele, toca no chão tranquilo. Ele precisa de menos espaço do que um avião para poder fazer isso, então em qualquer lugar você conseguiria pousar um helicóptero se desse pane no motor. E aí eu falei para as pessoas, por que vocês têm medo? Vocês não conhecem.
Medo do desconhecido, né? Medo de ter sucesso. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer se tiver sucesso, entende? A pessoa não sabe o que vai acontecer. Imagina você chegar pra uma pessoa que tem R$1.000 na conta bancária e falar assim, imagina a sua conta com 5 milhões de reais. A pessoa já assusta. Como assim? Ela tem medo. Ela não alcança porque ela tem medo. É aquelas expectativas, quando a gente brinca, acho que todo mundo já brincou disso, fala assim, se eu ganhar na Sena, o que eu vou fazer? Mega Sena. Nossa, eu vou investir. Não, mas isso. Você começa a criar os medos do improvável, Do né? improvável. Do improvável, né? E como, Pedro, a gente consegue lidar com as expectativas dos outros? Porque o ser humano é muito assim, né? Ele vê o outro, a grama do outro, e coloca pra si as expectativas do outro. Entende o que eu tô falando? Sim, entendo. Como que é isso? Cara, então, quando tem essa frase, né? O louco é o gênio sem resultado, né? A partir do momento que você tem resultado, você vira gênio. Então, assim, é você não ligar para as expectativas dos outros. É muito normal que quando você evolua de vida, as outras pessoas que estão perto de você fiquem em outro nível. Sim. Você tá evoluindo, você tá indo para um nível aqui e a pessoa tá no nível aqui. Então, quando você evolui de nível, o que as pessoas normalmente falam? Cara, eu não quero perder essa pessoa. Aí ela fala, você é louco, você não deveria estar fazendo isso, porque você vai se ferrar fazendo essas coisas. E começa a ter as críticas das pessoas que estão próximas de você, mas é porque você está descolando do nível delas. Você está começando a se tornar uma pessoa de um nível superior àquilo, né? E aí, mas você ainda não tem resultado, concorda? Você não vai ter resultado. E aí, quando você não tem resultado, você ainda é taxado de louco. Aí, depois que você tem resultado, todo mundo chega pra você e fala assim, sempre acreditei em você. Né? Normalmente é assim, você sabe que é. A gente passou por algumas dessas já, né? É normal, porque você não tem resultado. A partir do momento que você tem resultado, você é gênio. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para as pessoas quando ouvem críticas, é normal. Você vai escutar muitas críticas. A coisa que eu mais escutei na minha vida era, você nunca vai se tornar campeão brasileiro, desiste dessa merda, você não tem talento, você é muito ruim. É o que eu mais escutava, ninguém acreditava em mim. Ninguém, zero, ninguém, nem da minha família, ninguém. Apoiava financeiramente porque era filho. Mas acabou, não tinha mais nada além disso. E só que quem queria mesmo era eu. E eu não tava nem aí para as pessoas em relação a isso, sabe? É só você não se importar com o que as pessoas vão falar. E quanto mais perto do sucesso, mais as pessoas vão te criticar. Vai ter mais haters na sua vida. E no dia que você conquistar um campeonato brasileiro e ser o melhor de todos, aí que todo mundo que tá ali dentro vai te odiar. Tem isso. Outra coisa que eu acho bem interessante, que é uma frase que eu coloco, diferente do que as pessoas falam, eu acho que os diferentes não se juntam. Eu acho que os iguais se juntam. A gente sempre fala, não, porque as pessoas, as opostas... Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Para mim isso é furada. Eu acho que os iguais se atraem. Perfeito. Né? As pessoas que têm a mesma energia, a mesma vibração, o mesmo querer de chegar e conquistar, essas pessoas se atraem. Sim, eu falo que o que tem que ser igual para se atrair são princípios e valores. Sim. Tá? Os princípios e valores têm que ser iguais. As características de fazer têm que ser diferentes, porque aí eles se completam. Mas em princípios e valores precisam ser iguais, em características de... Como é que chama? Daria um nome assim... O fazer mesmo, vamos falar assim. O fazer tem que ser diferente. Então, por exemplo, a gente tem que ter o mesmo princípio e valor para estar junto. Né? Família, enfim, Deus, família e etc. Nossos princípios são iguais, né? Justiça, honestidade, por exemplo. Né? Beleza, nós somos iguais, nisso a gente é similar, então a gente anda junto. Porque você nunca vai ser desonesto comigo, ser injusto comigo. A gente tem esses princípios. Então, a gente se atrai pela similaridade. Mas se a gente fizesse, vamos falar assim, a gente tá numa empresa junto, e a gente quer fazer a mesma coisa, você entende que a gente ia bater de frente? Porque um ia querer sobrepor o outro porque tá fazendo a mesma coisa? A competição, né? A competição. Isso também é uma situação que é difícil, né? A pessoa... Nós vivemos num mundo de competição, na verdade. E a pessoa chegar a algum lugar que não queira competir com a outra pessoa, isso é uma sabedoria também, né? É uma sabedoria. É uma sabedoria, né? Você vê que a gente, para se chegar ao sucesso, é preciso competir? Cara, assim, o que eu peguei muito foi o seguinte: pessoas melhores que você aprende, pessoas que não estão no mesmo nível que você ensina.
E tem que saber fazer isso, Sim. né? Porque você vê gente que... O que é arrogância, na verdade? É uma pessoa não saber de nada e ir lá e tentar explicar pra uma pessoa que sabe muito, tanto que ela é mais inteligente que você. O cara é arrogante, velho, não tá entendendo isso. Então, assim, eu acredito que a competição é saudável, né? Tanto que tudo Sim. na vida, Olimpíadas, etc., Copa do Mundo, é tudo competição, né? Ela é saudável, mas a partir do momento que você entender que você precisa aprender com quem é melhor do que você, ensinar quem é pior do que você naquilo, né? E ninguém é melhor, aí também tem aquele negócio, ninguém é melhor do que por exemplo, eu sou melhor do que você na moto, Sim. mas você é melhor do que eu só porque eu não conheço tanto assim, mas em fazer podcast, Sim. né? Eu não consigo fazer o que você faz. Então, se eu hoje fosse fazer um podcast, eu ia perguntar, você me ensina a fazer um podcast? Agora, se fosse pra andar de moto, você ia falar o quê? O Pedro, me ensina. Me ensina a andar de moto? Então, é a gente ter essa sabedoria. Eu te ensino porque eu sei mais do que você na moto. Sim. Você me ensina nisso ao contrário. E é isso. Então, a gente precisa aprender a ter essa... Né? Não adianta eu querer competir com alguém que é melhor do que eu. Assim, eu tenho que aprender com a pessoa. Não é ganhar dela, eu tenho que aprender com ela. E aí, onde a gente vê nos campeonatos mundiais, o jiu-jitsu deve ser igual, os campeões treinando com os campeões. Eles se juntam. Sabe? Alguém vai ganhar, obviamente, né? Depois da competição eles se viram, mas para eles se tornarem melhores, eles treinam um com o outro, porque um tem uma coisa melhor, o outro tem uma característica melhor, e eles vão aprendendo um com o outro, e quando vê, os dois estão gigantes no esporte. E a competição, a partir do momento que toda competição ela tem uma regra, né? Respeitando a regra, né? Tendo ética, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Que aí é saudável, né? Você tem aquela regra... Com ética, né? Com ética, né? Em termos de empresas, né? Porque às vezes tem o mesmo tá no mesmo ramo, estão com os mesmos fornecedores. E se você quiser, a pessoa passar a perna no outro, pegando o fornecedor do outro, isso não é ético, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né? No dia a dia, que é isso que a gente falou, né? Os princípios, os valores, tudo isso. Né? Se você não tiver princípios e valores em tudo na sua vida, cara, é porque, assim, tem gente que acha que vai chegar em algum lugar na vida fazendo isso aí. Ela pode chegar por um breve momento de tempo. Mas depois ela cai, ela vai ter um sucesso momentâneo que, como ela não tá guiada por princípios e valores, ela cai. Você não tem raiz, né? Não tem raiz. Não. Cara, a gente é agricultor, né? Sim. Planta soja. Numa terra lá que tá compactada demais, a raiz fica desse tamanhiquinho. E aí, quando você descompacta a terra, a raiz consegue puxar água mais lá embaixo. Numa época que tiver muito sol escaldante, a planta que está aqui com a raiz profunda, ela consegue sobreviver a um sol escaldante porque a raiz está puxando água lá de baixo. A outra já seca em cima e ela não consegue puxar água, ela morre. É pessoas com valores e sem valores, sem princípios. Ela não tem raiz, ela na hora que passa no primeiro sol escaldante ali, ela morre, ela não aguenta, ela cede. E a outra pessoa tem raízes, né? E aí já era. Princípios e valores é o que guia a nossa vida. Se ela não tivesse, se a pessoa falar assim, cara, quais são os seus princípios e valores? Deus, família, honestidade, transbordo. Então, assim, você não sabe falar, comece a aprender a falar sobre isso. Você vê que tudo na vida tem que ter flexibilidade ou tem coisas que não existe flexibilidade, né? Princípios não tem. Excelente. É a única coisa que eu acho que não tem que ter flexibilidade, são os seus princípios. Você não vai passar por cima de Deus, você não vai passar por cima da sua família, você não vai passar por cima da sua honestidade. Tem coisas que, mas eu vou perder muito dinheiro se eu não deixar de fazer aquela desonestidade. Sim. Não faça, cara. É seu princípio. Quando você é guiado por isso, acabou. Nossa empresa já chegou quase à falência em 2002, né? Teve uma crise na agricultura, deu problema a gente plantava na época algodão, teve uma crise. E a gente chegou quase à falência. Meus pais, né? Eu tinha 7 anos de idade. Não, 7 não, 8 anos de idade, mais ou menos, 8, 9 anos de idade. E eles chegaram quase à falência. O que fez eles reconstruir? Porque os bancos não davam mais dinheiro. Né? Ninguém conseguia emprestar dinheiro, porque falava, velho, impossível, vocês não conseguem quitar uma dívida de algodão nunca, é muito caro, vocês já eram, vocês faliram, pode declarar falência. E aí quem acreditou na gente? As próprias empresas. Tô aqui a semente, tá aqui os produtos, tá aqui as coisas, por quê? Porque minha mãe tinha princípios e valores e eles sabiam da honestidade do caráter dela, da credibilidade que ela tinha por conta que ela seguia os seus princípios e nunca passou por cima deles, nunca. E aí já eram o quê? Já tinha 15 anos de mercado trabalhando ali no agro, né? E 15? Por aí, 15 anos que tinha ali trabalhando no agro.
E aí as pessoas deram a confiança. Banco nenhum teria o quê? Falido. Mas por conta de ter princípios e valores fortes, cara, ela teve a oportunidade de se reerguer. E hoje virou a empresa que a gente tem, que é fantástica, gigantesca. Por quê? Porque se você não tem princípios e valores, você imagina quem é que vai te emprestar dinheiro se você não tem princípios e valores? Se você aceita. Aí uma hora que você precisar, você quebra. Pedro Reim, muito bom tê-lo aqui nesse podcast. As pessoas que quiserem te conhecer mais, como que faz? Então, tem minhas redes sociais, né? Sim. Hoje eu tenho no YouTube um canal no YouTube que é Os Códigos da Vitória, né? Que eu posto terças e quintas matérias falando sobre vitimismo, sobre procrastinação, seja um perdedor, por exemplo. Tem algumas que cada dia eu posto. E também tem meu Instagram, que é @PedroReim88, Reim é R-E-H-N, né? Pedro Reim 88, que era meu numeral na época da moto. TikTok eu tenho, mas eu não uso. Mas basicamente é isso. Quem quiser me seguir lá, hoje eu tô focado só no transbordo. Então, assim, para me seguir vai consumir conteúdos apenas, né, nada fútil, tipo, nada de, né, mas só coisas para agregar na vida. O que é ser humano para você? O que é ser humano? Pô, essa é uma pancada. O que é ser humano para você? Cara, ser temente a Deus e seguir os princípios e valores dele, cristãos, né? Esse para mim é ser humano, é você fazer tudo que está escrito, porque nós todos nascemos iguais perante a Deus e somos imagem e semelhança deles e nascemos para governar sobre todas as coisas na terra. Então, ser humano é seguir todos os mandamentos dele e transbordar e multiplicar, né, na vida das pessoas. Excelente. Bom ter a sua presença aqui, de ouvir você falar. O que eu acho legal isso é as pessoas terem uma bagagem, né? Ter a sua prática. Você teve uma história de vida interessantíssima, né? De superação, de desafios e de vitórias. E continue trilhando suas vitórias. Amém. E esse podcast é um podcast que a gente procura trazer o lado humano das pessoas e você trouxe o seu lado humano. Isso é muito legal. É isso, Vitor? É isso aí, quero agradecer essa oportunidade. Fica aqui o convite quando quiser voltar também. A gente sempre está trazendo convidados que têm uma experiência de vida, né? Aqui a gente não está querendo dar lição de moral em ninguém e simplesmente se a história que a gente vem contando aqui se inspirar, né, as pessoas, que a gente possa fazer alguma diferença, né? Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, comenta aqui o que você achou. Já tem as redes sociais aqui do Pedro. Grato mais uma vez pela oportunidade. Eu queria agradecer porque isso que vocês vêm fazendo é muito importante, porque o que mais as pessoas têm hoje em dia é conteúdos que não levam as pessoas a lugar nenhum e pessoas consomem esses conteúdos. E o problema das pessoas consumirem esses conteúdos é porque o bem, eu falo desse jeito, o mal ele tá crescendo porque o bem tá calado. E isso que vocês estão fazendo é ao contrário. O bem começa a falar e isso começa a multiplicar e mais pessoas vão se tornando pessoas melhores por conta de pessoas como vocês que fazem um canal de podcast que está sempre trazendo esse lado humano, trazendo prosperidade, transbordando na vida das pessoas e multiplicando. Então, eu queria parabenizar vocês por isso, porque continuem fazendo e mesmo que as pessoas falem mal, continuem fazendo. Porque aí o bem não pode se calar. É isso aí, para o sucesso chegar. Com certeza vai chegar. E uma coisa que eu vou ressaltar aqui quando eu estava falando de religiosidade, para mim a religião é importante, né? Eu acho que a religião existe justamente para ligar as pessoas a Deus, né? Eu só fiz um parâmetro entre religiosidade e espiritualidade, né? Mas eu acho que a religião é importante. Não, eu concordo demais, inclusive. A religião, ela salva milhões de pessoas, sabe? E ela salva mesmo. Aquilo que a gente tá falando sobre espiritualidade era só sobre o viver, né? Sim. Só para as pessoas entenderem. É importante ter religiosidade também ali, mas o mais importante é viver isso no dia a dia, né? Viver o que você prega, né? Não é só sobre ser. Você precisa ser para mostrar ser, né? Que eu falo muito assim. Então, seja, né? Se você tá ali indo, frequentando, etc., seja no dia a dia. Faça aquilo que você tá propondo a fazer todos os dias. Lamparina Cash, mais um episódio especial para você, aqui na capital federal de Brasília, trazendo pessoas especiais daqui de Brasília, do Brasil e do mundo. Para você, eu e meu amigo Vitor Mesquita, levando o melhor para você.